Como vocês bem sabem, a Rússia está na notícia toda santa hora. E como vocês também bem sabem, a Ucrânia e a Rússia já foram um país só, a União Soviética. Outros países como Bielorrússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Cazaquistão, Moldávia, Quirguistão, Tajiquistão e Turcomenistão. Aliás, o Turcomenistão é aquele país onde tem uma ditadura maluca. Hoje em dia, todos esses países são países independentes, mas que já fizeram parte da União Soviética. Eu vou contar a vocês a história da União Soviética. Vem comigo. A Rússia era um império gigantesco, ficava localizado na Europa e na Ásia, de tão grande que era. Tinha várias línguas, vários povos diferentes, várias religiões, e a dinastia que governava a Rússia, os Romanovs, já estavam governando a Rússia há mais de 300 anos, desde Mikhail I. O Império Russo era uma monarquia absolutista. O imperador tinha poder ilimitado, não tinha limite. A história de como os Romanovs começaram a governar a Rússia foi quando o último czar Rurikid, Ivan o Terrível porque matou o próprio filho, fez a nora dele ter espontâneo, matou todo mundo que ele não gostava, matou todo mundo com o filho dele, e a esposa dele estava grávida de um menino. Mortos, os nobres tiveram que subir a árvore genealógica para achar um herdeiro, e o único disponível era Mikhail Romanov, que não era nem de uma linha masculina única. Então ele foi coroado czar da Rússia. Mais tarde, seus descendentes incluíram Peter o Grande, Catarina a Grande, entre vários outros. O imperador da Rússia naquela época, em 1890, era o imperador Nicolas II, que havia sucedido seu pai Alexander III com apenas 26 anos de idade após a morte do seu pai. Nicolas II era parente de vários monarcas europeus. Por exemplo, ele era primo do rei Jorge V, ambos sendo netos do rei Christian IX da Dinamarca. Ele também era parente de Kaiser Wilhelm II, da Alemanha. Ambos eram descendentes do imperador Paulo I da Rússia. Isso é normal, galera. Essas famílias nobres, reais, sempre tiveram esse estilo. Todas são parentes. Ainda sobre a família imperial, Nicolas II havia se casado com a imperatriz Alexandra, do qual ele teve 5 filhos, 4 meninas e um menino, Alexei, que era o herdeiro do trono e tinha hemofilia. Pra quem não sabe o que é hemofilia é uma doença rara, uma doença onde qualquer ferimento já causa hemorragia, sabe? Vários descendentes da rainha Vitória tiveram essa doença. Se o filho de Nicolas morresse, ia ter que subir a árvore genealógica, já que nenhuma das suas 4 filhas poderia suceder o pai. Infelizmente, regra da monarquia nessa época era assim. Ainda bem que hoje em dia é completamente diferente. A população em si era muito pobre, era assim, analfabeta, não tinha dinheiro direito para comer, e vários trabalhadores que ganhavam super pouco já estavam tendo umas ideias bem revolucionárias, comunistas, sabe? O termo comunismo é o seguinte, que esse negócio de classe social, tipo, quem é mais rico, essa coisa não ia mais existir, todo mundo ia viver igualmente. Essa ideia parecia boa para os russos, que naquela época não vivia bem não. Então mais tarde foi fundado o Partido Operário Social Democrata Russo. E quem fundou esse partido? Tambores, por favor. Vladimir Lenin. Vladimir Lenin é uma figura extremamente importante nessa história, viu? O partido de Lenin foi considerado ilegal e Lenin foi exilado. A população russa em si continua a viver miseravelmente, enquanto a família imperial vivia, show, riqueza, etc. Em 1904, acontece a Guerra Russo-Japonesa, quando o Império Russo e o Império do Japão brigam no Pacífico por controle do Porto Arthur, que é um porto lá na China, e partes da Coreia. No final, os japoneses saíram vencedores dessa guerra, e a frota russa do Pacífico estava completamente destruída, sem contar que a Rússia teve que dar vários navios como prêmios
Resumindo, destruiu a Marinha Imperial Russa. Depois dessa guerra, o que é que aconteceu? Teve várias manifestações contra o Czar, porque muitos viam ele como um líder fraco que havia perdido para uma potência não europeia. Essa foi a primeira vez que uma potência europeia perde uma guerra para uma potência não europeia. Com essas manifestações, o que aconteceu? Teve violência que só o caramba. A Guarda Imperial foi chamada e fizeram isso aqui com os manifestantes. Depois desse massacre, mais pessoas vieram e tudo isso virou a Revolução de 1905, que foi um protótipo do que mais tarde ia virar a Revolução de Outubro. Para não ter guerra civil, para não ter golpe de Estado, o Czar decide introduzir o Duma, porque como eu falei antes, galera, a Rússia era uma monarquia absolutista. Resumindo, só o Czar mandava, tinha mais ninguém que mandava. O Duma é uma espécie de parlamento, ou seja, galera, a Rússia agora havia virado uma monarquia constitucional, igual ao Reino Unido, porém, esse Duma era basicamente igual ao da Alemanha, onde o Czar ainda tinha muito poder. Resumindo, mudou quase nada o Duma. O Czar podia ignorar o Duma, vetar suas decisões, demitir os primeiros ministros eleitos, dissolver o parlamento a hora que ele quiser, ele podia fazer tudo. A única coisa que mudou, galera, é que partidos agora eram permitidos. É aí que nasce o Partido Comunista, né? Mais tarde, o mesmo cara que havia criado o partido que foi considerado ilegal, você já sabe que ele é Lenin. Ele volta para a Rússia para aumentar a influência do partido. E lá ele comete alguns assaltos e organiza alguns protestos junto com os sovietes de São Petersburgo, entendeu? Um cara que ajudou muito nisso foi Joseph Stalin, um georgiano que ficaria conhecido como um dos ditadores mais sangrentos da história. Eu acho que Joseph Stalin é o mais sangrento, só não passa de AH. Essas manifestações que os bolcheviques organizavam era na hora reprimida. Vários bolcheviques foram presos ou alguns até foram exilados. Um dos bolcheviques que foram exilados foi o próprio Lenin e alguns, poucos, foram fuzilados. Em 1914, um príncipe austríaco viajando à Bósnia é assassinado por um bósnio ultranacionalista. O Império da Áustria-Hungria ficou indignado com esse assassinato e você já deve imaginar o que eles fizeram. Declararam guerra ao Reino da Sérvia. O Império Russo era aliado com o Reino da Sérvia, então eles mandam soldados para ajudá-los. O aliado da Áustria-Hungria, o Império Alemão, fala para os russos ficarem fora da guerra. Os russos recusam e aí o que acontece? A Alemanha declara guerra à Rússia. A Rússia estava em guerra com a potência europeia mais forte de todas, que era a Alemanha. Eu preciso lembrar aqui, o exército imperial russo era bem grande. Na época da Primeira Guerra Mundial, o Império Russo tinha cerca de 2 milhões de soldados. Porém, nenhum deles era super bem treinado desse jeito, ao ponto de lutar com o exército imperial alemão, sabe? E a Marinha Imperial tava bem ferrada devido à guerra com o Japão. As batalhas lá na linha de frente eram extremamente sangrentas, galera. A Rússia perdia território por território, vários soldados russos morreram, inúmeras vilas e cidades russas foram capturadas. E mais tarde, quando eles conseguiram conquistar território suficiente lá na área que seria a Polônia já, eles fundaram um reino fantoche, o Reino da Polônia, que não tinha rei. O pouco dinheiro que era usado para a população estava sendo enviado para o exército para bancar a guerra que foi graças ao Czar, né? Tava ficando sem trabalho lá na Rússia, você tá entendendo? Aí, meu amigo, a popularidade dele caiu e as ideias comunistas já estavam ficando populares pelo império todo, entendeu? Pra meio que inspirar os soldados, Nicolau II decide ir lá pra linha de frente, comandar os seus soldados, deixando a sua esposa, Alexandra, no comando. Porém, tinha um problema. Ela era alemã, de um principado chamado Hesse. A população claramente não gostou do fato que tinha uma princesa alemã comandando o país. Vários russos achavam que ela estava tendo um caso secreto com o Grigori Rasputin. É sério, não sei o que ele é, um mago, um místico, um
maluco. Acharam que ele tava tendo uns casos e que ele influenciava ela em tudo. É porque, de acordo com Alexandra, ele era a única pessoa que poderia cuidar o filho dela, que tinha hemofilia. Todo esse contexto só aumentou o número de revolucionários lá, que chegou a um ponto gigantesco. Eles foram lá para as portas do Palácio Imperial exigir mudanças, exigir o fim da monarquia. A Guarda Imperial e vários soldados da Marinha, fuzileiros, foram mandados lá para pará-los. Porém, adivinha o que aconteceu? Eles se juntaram com os manifestantes. Até o exército estava deixando de ser leal ao imperador. Até o exército! Então, galera, aconteceu a Revolução de Fevereiro, no dia 8 de março. Calma. Eu sei que vocês estão pensando. Como é que aconteceu em fevereiro e o dia foi 8 de março? Isso é porque, galera, naquela época a Rússia usava outro tipo de calendário. Pra eles aconteceu em fevereiro, pra nós em março. Depois dessa revolução que exigia o fim da monarquia, etc., Nicolas II, com a enorme pressão de seus generais, ministros e até do primeiro-ministro, abdicou da coroa imperial russa. Ele estava considerando entregá-la para o seu filho e herdeiro Alexei, porém ele não queria, devido a seu filho durar só alguns anos, devido à doença dele. Então o que é que aconteceu? A monarquia russa foi abolida. Um governo provisório liderado por Alexander Kerensky foi formado. E ele tomou a decisão patética de continuar lutando na guerra. Aí, meu amigo, a população estourou de raiva, ficou da vida. Com a ajuda dos alemães, Lenin conseguiu voltar para a Rússia, onde ele fez seus discursos anti-guerra, bolchevique, comunista, etc. Lenin prometeu 3 coisas: paz, pão e terra. Paz significava sair da guerra, pão significava comida para alimentar o povo que estava morrendo de fome, e terra era uma promessa de reforma agrária. A popularidade dele, incluindo no exército, começou a decolar. Com isso tudo, em outubro de 1917, os bolcheviques, liderados por Lenin, dão um golpe de Estado contra o governo provisório e eles tomam o poder na Rússia. A primeira coisa que Lenin fez foi tentar cumprir suas promessas. Ele começou a dar comida para os povos e ele tentou fazer a coisa mais importante naquele momento, que era qual? Sair da guerra com a Alemanha, que já estava devastando a Rússia. Então, galera, mais tarde, Lenin assina o Tratado de Brest-Litovsk, que é basicamente a saída oficial da Rússia da Primeira Guerra Mundial. E em troca da Rússia sair da guerra, a Rússia perdeu tudo isso aqui que você tá vendo. Uma grande parte da população ficou feliz que eles haviam saído, porém, outra parte ficou feliz não. Mas, galera, vão aí achando que tudo foi perfeito depois que os bolcheviques tomaram o poder? Não, meu amigo. Foi não. Mais tarde também os bolcheviques prometeram uma eleição justa, livre. E eles até fizeram, sabia? E perderam. Mas tu sabe o que os bolcheviques fizeram depois que eles perderam a eleição? Tavam nem aí, meu amigo. Eles continuaram no poder e até anularam os resultados dessa eleição. A popularidade dos bolcheviques havia caído muito. Isso é porque várias promessas não foram cumpridas, como por exemplo a legião tchecoslovaca, que estava lutando ao lado dos russos, ficaram pois os russos não haviam cumprido suas promessas de um eventual estado da Tchecoslováquia independente, que era o que eles queriam, sabe? Vários soldados do exército imperial e marinha imperial começaram a desertar e se rebelar contra os bolcheviques. Políticos monarquistas, republicanos e antigos políticos do governo provisório, todos se formaram e fundou o Exército Branco. E Lenin, com os soldados que haviam apoiado a tomada do poder, formou o Exército Vermelho. E aí,
aconteceu a Guerra Civil Russa, que foi uma das piores guerras da história do mundo. O Exército Branco teve o apoio de vários países, como Estados Unidos, Reino Unido, Japão. Já os bolcheviques tiveram apoio de ninguém. Além do Exército Branco e Exército Vermelho, houve outros grupos, como por exemplo o Grupo Verde, que estava contra todo mundo e queria paz, e os Pretos, que eram os anarquistas. O Exército Branco parecia estar ganhando a guerra, porém, galera, eu tenho que também citar que o Exército Branco cometeu inúmeras atrocidades durante essa guerra. E depois dessas atrocidades, o Exército Branco ficou muito despopular entre a população, que começaram a se juntar ao Exército Vermelho. Entendeu? O Exército Branco estava chegando perto de Ekaterimburgo, que era onde a família imperial estava. Então, para evitar eles serem capturados, Nicolas II, sua mulher, suas filhas Olga, Tatiana, Maria e Anastásia, seu filho Alexei e várias outras pessoas próximas foram executados cruelmente pelos bolcheviques. E no final das contas, com as atrocidades do Exército Branco, muitas pessoas começaram a se juntar ao Exército Vermelho, sem contar também que o Exército Vermelho também cometeu várias atrocidades. E no final de tudo, o Exército Vermelho saiu vitorioso dessa guerra. Lenin havia conseguido consolidar a Revolução Russa. Ele tentou pegar de volta vários territórios que a Alemanha havia capturado ou instalado fantoches durante a Primeira Guerra. Ele começou invadindo a Ucrânia, isso é déjà vu, basicamente, e tentou invadir a Polônia, porém a Polônia resistiu ferozmente e eles não conseguiram. Enfim, galera, mais tarde, quem assume o poder lá na União Soviética é Stalin. Stalin não fez só coisa ruim, não. Ele fez algumas coisas boas também. Por exemplo, ele modernizou bastante a economia russa. O número de analfabetismo começou a cair. O direito das mulheres começaram a ser respeitados. A Rússia se industrializou de uma forma gigantesca e várias outras coisas lá. Stalin havia transformado a União Soviética em uma potência. Mas como todo ditador, galera, nem tudo que ele fez foi maravilhas. Ele foi um anjinho, não. Por exemplo, teve o Holodomor, que foi quando Stalin confiscou toda a comida da Ucrânia e cerca de 7 milhões de ucranianos morreram de fome. Que bicho... Um ditador cruel, sangrento, malvado. Sem contar também, galera, que durante a ditadura de Stalin, qualquer um que era visto como não apoiando Stalin, não apoiando o governo dele, não gostando dele, não ia ter um bom tempo não, viu? Por isso que foi criado os campos de trabalho forçados. A União Soviética durou até 1991, quando o país colapsou e virou vários países que hoje conhecemos. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Tamo junto e falou!